Eu tenho certeza que você, assim como eu, nunca ouviu quando você era criança, vá ser terapeuta, que é uma carreira próspera, de sucesso, de reconhecimento. Se você é terapeuta, você sentiu um chamado de alma. Talvez você tenha até feito uma transição de carreira, sentindo que você quer auxiliar pessoas através das técnicas que você aprendeu. Mas como é que faz para ganhar dinheiro? Terapia dá dinheiro? Então vamos lá conversar sobre esse tema, me acompanhe nesse vídeo. A primeira crença que nos impede de entender como prosperar na carreira como terapeuta é a ideia de que se eu tenho vocação, se eu tenho habilidade, se eu gosto daquilo que eu faço, automaticamente eu terei sucesso. Na constelação sistêmica dizemos que esse é um pensamento mágico infantil. Por quê? Porque quando criança nós fomos ensinados a tomar uma direção, pensar naquilo que nós vamos ser quando crescer, mesmo que para a criança que nós fomos um dia, isso não represente absolutamente nada. Mas a gente toma essa ideia emprestada dos pais, da família, da escola, da sociedade, acreditamos nela e vamos lá atrás. O dia que eu fizer a carreira que me dá prazer, que eu faça algo em benefício das pessoas, que eu tenho vocação, eu vou crescer. E não é só isso, você pode ser muito bom em algo, como ser terapeuta, você vai se desenvolver, vai ter a experiência que vai te dando mais qualidade, mas se você não desenvolver outras habilidades, você não vai conseguir crescer financeiramente. Que outras habilidades? O terapeuta é um empreendedor individual. Ele precisa pensar em planejamento, organização, estrutura financeira, o que eu vou fazer, não é só atendimento. Então a gente já entra num segundo ponto, uma segunda crença que se eu me esforçar demais, aí eu vou ter sucesso. Também um pensamento mágico infantil é uma identificação com padrões que a gente viu da família. Aprendemos também quando crianças na escola se esforce, estude demais, faça mais, dê o melhor de si. A gente vê pais se esforçando, mãe, tios, avós trabalhando muito e muitas vezes não sendo reconhecidos, não sendo recompensados. Começamos a acreditar que é o esforço que faz a carreira crescer. Mas não é o esforço. O esforço, ele na verdade vai fazer a gente se cansar. Qual que é a diferença de esforço para crescimento profissional? Você não precisa se esforçar, você precisa ter rotina. Então perceba um pouquinho. Para você crescer, se você se esforça demais, você se cansa. Agora, se você tem uma rotina, você sabe o teu limite, você tem uma organização de trabalho, você vai gradualmente crescendo. Se você não consegue sair da ideia de esforço, comece a investigar por que eu tenho que me esforçar. Por que eu tenho que fazer igual àquilo que meu pai e minha mãe me ensinaram? Por que eu tenho que me sacrificar trabalhando demais e ganhando pouco? Isso é uma identificação que te une a um sofrimento familiar, que te faz se sentir pertencente através do seu autossacrifício. Você não ganha, você fica frustrado e de alguma forma você se sente, a partir desse lugar meio vitimizado, pertencente a um sistema familiar que também está vitimizado. Ter sucesso, crescer, é algo que nos expande, que nos dá alegria, mas ao mesmo tempo isso nos afasta desse lugar de sofrimento, de vitimização. A gente vai se sentir meio só quando cresce. E é assim mesmo. Algumas pessoas vão até ter inveja quando a gente cresce, mas a gente vai ter que sustentar. Por quê? Porque nós não estamos crescendo por nós mesmos. Nós estamos crescendo porque nós temos um propósito de auxiliar mais e mais pessoas. Então até o nosso eu não importa. Se as pessoas não nos reconhecem, também não importa. A gente vai caminhando. E vamos agora pensar no dinheiro. Qual é a imagem que o dinheiro traz para você? Porque quando a gente trabalha, dá, faz nosso melhor, a gente também precisa receber. É a lei recíproca, eu dou, eu recebo. Mas se eu estou identificado com escassez, seja porque vivi isso no meu passado, na minha infância, a minha família também tem histórias de escassez, quando eu penso em dinheiro, na verdade eu penso em falta, não estou pensando em abundância. Pode ser que inconscientemente eu comece a puxar essa falta para mim.
Então eu ganho, eu perco, os clientes chegam, os clientes vão embora, e aí em algum momento eu me percebo também frustrado. Se você vive isso, dê uma olhada se você está identificado com padrões de escassez do seu passado familiar e perceba que aqui também tem um lugar de sofrimento, de autossacrifício. É como se, ao sofrer financeiramente, eu me uno ao sofrimento financeiro da minha família. Eu quero pertencer sendo vítima dessa dor, desse sofrimento. E a gente precisa se trabalhar internamente, às vezes com terapia, para ir soltando essas crenças e entendendo que o dinheiro, ele é sinal de abundância, é um sinal de uma troca com muita fluidez. Eu estou dando bastante, estou tomando bastante, como falamos na constelação. E naturalmente a gente começa a crescer financeiramente. Quando eu recebo clientes trabalhando questões de terapia, de carreira ou de negócios, também é importante a gente olhar o que nós fizemos antes. Porque pode ser que você seja terapeuta, mas você tem outras carreiras. Você pode ter sido um contador, um médico, um advogado, um funcionário público, não importa que tipo de atividades você teve. Todas essas atividades fazem parte. A gente não exclui nada. Então, às vezes, carregamos mágoas de algumas carreiras antigas, de algumas situações antigas, porque a gente recebeu mal, porque a gente não foi reconhecido, ou porque a gente entrou num burnout e se sentiu cobrado demais. E isso daí significa que se eu não tomo tudo como foi, eu estou perdendo uma grande parte da minha vida. É como se eu quisesse apagar um passado que não pode ser apagado. Por quê? Através de todas as outras atividades que eu fiz na minha vida, eu tive muitas habilidades, muita experiência, muitos aprendizados. Aprendi a lidar com pessoas, com chefia, com funcionários, aprendi a vender, aprendi a servir, aprendi a ter rotina, aprendi até humildade quando eu tinha que trabalhar muito e não ser reconhecido. Tudo isso precisa ser tomado posse. Perceba como estão as outras carreiras, os outros trabalhos que você realizou na sua vida. Escreva o que eu fiz antes, como que eu sinto em relação a esses trabalhos, o que eu tomo para mim e o que eu quero deixar que não tem mais sentido. E muitas vezes a gente vai perceber que algumas dessas habilidades que a gente aprendeu nos trabalhos anteriores também podem vir a fazer parte no nosso trabalho atual. Por exemplo, eu sou empreendedor, tive empresa, continuo tendo empresa, mas hoje no mundo da terapia. E tudo que eu aprendi como empresário, eu trabalho na minha carreira, eu trabalho com os meus clientes. Se eu ficasse preso à crise financeira que eu tive no passado e desprezasse o meu lado empreendedor, dizendo eu fui um mau empresário, aquilo não deveria ter acontecido, eu não estaria fazendo trabalho com pessoas que também passam por essas situações de estar com dificuldade financeira, de ter problemas com as carreiras passadas, de não saber administrar, empreender, né, de se achar um mau gestor. Então eu tenho habilidade porque eu aprendi isso na prática e hoje eu uso no mundo da terapia. Falando em negócios, se você quer aprender a lidar com a constelação, trabalhando em carreira, negócios, empresas, o curso de formação de constelação empresarial e estrutural já está aberto. Dá uma olhada no link aqui abaixo que você vai ter mais informações. E vamos continuar. O que mais é importante para a gente crescer na nossa carreira como terapeuta? Você precisa começar a criar uma ideia de quem você é, como você quer ser reconhecido como terapeuta. Isso significa que você vai criar autoridade. Por isso, esquece um pouco essas histórias que o marketing digital vende de você fazer sucesso instantâneo, de você ser uma pessoa que do nada vai conseguir ganhar muito dinheiro e ser reconhecido. A construção da autoridade ela é gradual e também precisa que você comece a focar. Então, muitos terapeutas que chegam até mim, eles têm inúmeras habilidades, mas eles não sabem o que eles fazem especificamente, que tipo de cliente é o mais importante para ele, com quem ele tem mais habilidade para trazer elementos de construção, de mudança, de crescimento. E aí ele vai fazer reiki ali, vai fazer massagem aqui, constelação, psicanálise, vai misturando um monte de ideias, acreditando que são as técnicas que vão atrair o cliente.
E não é a técnica, mas é aquilo que você está transmitindo para um cliente específico. Como eu falei, quando eu sou empreendedor e começo a falar de empresa e carreira, eu já estou nichando. A gente precisa entender com quem eu posso dar e receber com mais fluidez, que tipo de habilidades e de conhecimento e de experiências de vida eu tenho que eu posso transmitir e ajudar na mudança das pessoas. Então, devagar você começa a nichar, a conhecer o seu persona, a entender, por exemplo, que você pode trabalhar com mulheres na menopausa, ou com pessoas que querem gestar, ou pessoas que têm problemas com dívidas, ou com mães que têm problemas com filhos adolescentes, ou com questões de casal. Enfim, você pode ter um nicho muito específico que vai unir suas habilidades anteriores com suas experiências como terapeuta, e aí você começa a criar autoridade. Quando você cria autoridade, você não precisa ter milhões de seguidores. Você pode ter alguns poucos seguidores, mas que precisam do seu serviço específico. E quando o seu serviço começa a ficar específico, a sua carreira também começa a crescer, porque você pode cobrar mais, já que você é um especialista reconhecido em determinado assunto. O último ponto que eu quero deixar aqui para você é que carreira ela tem um período de crescimento, um ciclo, e ela não vem instantaneamente. Isso quer dizer que você precisa trazer a sua energia feminina, a sua energia maternal, a mãe dentro de você, para poder esperar a carreira crescer e dar frutos no momento certo. A gente vai saindo então dessa ideia masculina de ter sucesso em qualquer momento, a qualquer custo, de crescer, de ficar vendo metas, crescimento de seguidores, de likes, enfim, vendo muitos parâmetros masculinos e atropelando o processo. Tantas vezes a gente não está pronto ainda para atingir milhares de pessoas. E talvez, se você analisar friamente, não precisa. Se você atingir 10, 20, 30 pessoas por mês, você já pode ter um bom rendimento, estar muito bem com isso, dar o seu trabalho de uma forma tranquila, suave, e você não vai se esforçar. Gradualmente, é claro, você vai se preparando para atingir mais e mais pessoas. Se for para você atingir muitas pessoas de repente, a vida vai fazer isso. Então não precisa se preocupar com essa ansiedade de crescimento que o marketing digital e a nossa sociedade de consumo vendem. Então essas dicas que eu dei para você talvez ajudem você a se localizar onde que você está. Se você tem dúvidas, coloque aqui embaixo. Se gostou do vídeo, deixe um like, assine o nosso canal. Quinta-feira que vem tem mais vídeo. E se você quer saber mais sobre meus trabalhos de constelação, enfim, também no link abaixo tem o meu site. Você pode pesquisar, entender o que eu faço e de repente a gente pode conversar. Até breve.